Uma boa tarde, a paz do Senhor a todos. A passagem que vamos meditar nessa tarde é Gênesis 42, a qual a epígrafe nos diz assim: os irmãos de José descem ao Egito. O versículo 1 começa dizendo assim: vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Esse versículo está carregado, de preocupações, porque vejam que Jacó soube, e vendo então notícias que chegavam a ele, que no Egito havia mantimento. Aí ele diz para os seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Estavam com as mãos atadas, por assim dizer. Fome extrema. De onde tirar o sustento, de onde tirar o pão? Uma fome já predita, por sonhos, nós vamos conhecer a história, que estava acontecendo ali. E essa preocupação, nos mostrando no versículo, nos alerta e nos diz hoje, é que comum muitas vezes, quando não temos uma solução para nossos problemas, é ficar olhando para o outro. E agora? O que vamos fazer? E agora? O que será de nós? É comum. Somos assim, Sendo que deveria ser o contrário, Dobrar o joelho. Senhor, estou em tuas mãos. Eu sei que há um propósito para tudo, seja em qualquer área, que você esteja passando. Mas eles, infelizmente, como Jacó também, estavam preocupados, o que também é comum dizer hoje, mas o certo é todos nós, em momentos como esse, como está nesse versículo, carregado de preocupações, é dobrar o joelho e dizer: Senhor, está tudo em tuas mãos, eu sei que o Senhor vai agir. E por que não dizer que já agiu? E continua. Disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo para que vivamos e não morramos. Veja o que diz: disse mais: eis que tenho ouvido. Como disse no início. Ele, vendo então que havia mantimento, então, haviam falado: ó Jacó, nós temos o dinheiro, no Egito tem o mantimento. Nós, com o dinheiro e o mantimento lá, se unirmos os dois, teremos comida. Então, com o dinheiro, vai e se compra o alimento. É lógico, que não vale nada o dinheiro se não tiver o mantimento. Então, a fome predita ali foi para que o sustento houvesse. Porque o dinheiro, nesse caso, de nada adiantaria se não houvesse a comida. Eles tinham o dinheiro. Vejam o que Jacó disse: descei e comprai-nos o trigo, para que vivamos e não morramos. Então, desceram os 10 irmãos de José para comprarem o trigo do Egito. Interessante isso, Os 10 filhos, os 10 irmãos de José, descem para comprar o mantimento. E continua. A Benjamim, versículo 4, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia: para que não sucedesse. Então ele sentia muito ainda a perca do seu filho José, muita dor. Por isso que ele não envia Benjamim, o irmão de sangue de José, por assim dizer, para evitar que mais uma vez acontecesse essa tristeza. O versículo 5: assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, porém, era governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José vieram, inclinaram-se ante ele com a face na terra. Perceberam? Inclinaram-se ante ele. Lembra do sonho que José tivera, em que iriam se prostrar perante ele. Por esse sonho,
né? Foi perseguido por seus irmãos. Os irmãos conhecem bem alguns vídeos anteriores, se você voltar, verá alguns comentários sobre esse ponto. Então viram que aqui estava acontecendo exatamente. Se prostraram. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou com eles asperadamente, e disse-lhe: de onde viendes? Né? De onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprar os mantimentos. Um detalhe aqui, quando José falou asperadamente, não era com ira ou com raiva. José queria saber como estavam, né, no sentido tanto espiritual, como estavam, né, estava o seu caráter, por assim dizer, porque José, ninguém mais, nada menos como ele, sabia o que seus irmãos eram capazes de fazer. Né? Os irmãos conhecem a história, que os seus irmãos o jogam, né, em um buraco no chão, uma cisterna, por assim dizer, o vendem. Eles queriam testá-los para sentir, para ver que caráter eles tinham. É isso que o versículo, na verdade quer nos dizer. Né? José, pois conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Detalhe, quase 20 anos já haviam se passado. Né? O costume da época, os egípcios, eram raparem a sua cabeça e se maquiarem, né? Como vocês verem hoje aí nos filmes que tem, né? Que relatam, né? E como era o costume da época, os egípcios vestiam dessa forma, com uma roupa mais diferente, cobriam a sua cabeça e quando tiravam eram sem toda a cabeça raspada e com maquiagens. Então ele estava irreconhecível. Há também quem diga, embora a Bíblia não dê tantos detalhes, que ele usava de um intérprete ou alguém que falava por ele. Poderia até ser pela autoridade em que fora dado a ele, né? Quem sabe para chegar até ele, quem sabe tinha que falar com mais alguém, e esse alguém falando com ele dava resposta. Né? Mas indiferente disso, o texto diz que não o conheceram. Pode ser por essa hipótese, que ele mandando alguém falar por ele, e também a que eu mais acredito ser, porque a sua fisionomia estava reconhecida, maquiado e com a cabeça raspada e com aquela roupa que se vestiam, automaticamente não poderiam conhecê-lo. Por quê? Não tinha como, né? Se haviam, com certeza, em sua mente, sabido e com certeza quase 100% que, ou se não estava morto, estava em alguma prisão ou como um escravo de alguém, muito sofrido e, quem sabe, até mesmo irreconhecível pelo sofrimento da época, né? Mas vejam o que continua. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles e disse-lhes: vós sois espias e viesse para ver a nudez da terra. E eles disseram: não, senhor meu, mas teus servos vieram a comprar mantimento. Notem que a palavra senhor está em minúsculo. Tem esse detalhe que muitas vezes a pessoa não presta atenção na escritura sagrada, né? Um bom leitor vai perceber que o senhor em letra miúda estavam tratando a ele como senhor, né? Como se trata alguém de autoridade, senhor. Mas não o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus dos céus e da terra, que é nosso Deus, Senhor Jesus, que é sempre em maiúsculo. Perceberam? Então, aqui está em minúsculo, esse detalhe só para os irmãos entender, né? Que não, Senhor meu, né? Estavam tratando como um homem, mas como uma autoridade grande. E espiar a terra, ou seja, espiá-los, ou seja, havia na época algumas pessoas que iam lá para espiar e ver pontos fracos, quem sabe, do Egito, e quem sabe até fazer saques, né, saquear e roubar até o mantimento. Então José se precavia, né? Vós sois, né, espias, né, e viesse para ver a nudez da terra. Todos nós somos filhos de um varão, né, o versículo 11. Somos homens de retidão, os teus servos não são espias. E ele disse: não, antes viesse para ver a nudez da terra.
E eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã, e eis que o mais novo está conosco, com nosso pai hoje, mas um já não existe. Versículo 14. Então disse-lhe José: isso é o que vos tenho dito, dizendo que sois espias. Percebam que na narrativa aqui, se você prestar atenção, porque ele insiste em dizer: sois espias, para testá-los. José já havia conhecido seus irmãos, mas José queria ainda ver, queria testá-los, não com ira, mas para ver se realmente havia mudado. E continua: nisto sereis provados. O próprio versículo diz, né? Pela vida de Faraó não saireis daqui, senão quanto vosso irmão mais novo não vier aqui. Enviei um de vós que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos, e vossas palavras serão provadas se há verdade convosco. E se não, pela vida de Faraó vós sois espias. Perceberam aqui o teste, segurando eles por aproximadamente 3 dias, como que versículo 17, né? E pô-lo junto em guarda 3 dias, e ao 3º dia disse José: fazei isto e vivereis, porque eu temo a Deus. Perceberam aqui que esses 3 dias ficaram para eles meditar e pensarem agora. E íamos morrer de fome, e agora vamos morrer aqui presos? E se não conseguimos provar que não somos espias, é quase 100% que seremos mortos. Vejam que versículo 19, né? Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão, e vós ide e levai trigo para a fome de vossa casa. É interessante notarmos aqui, amados, nessa passagem, que ele diz assim, ó: e ide vós levai trigo para a fome de vossa casa. Então José, com o coração ainda entristecido, né, por seus irmãos ter feito, com certeza ele não conseguia entender aquele ato dos seus irmãos, mas sabia que morreriam de fome os que ficaram. Então ele permite que 9 deles voltem, né, deixando um preso ali, para levar o mantimento. Porque como levaria o mantimento, né? Então, se ele mandasse um só, como era de princípio que ele queria, esse um só levaria muito pouco, o que não adiantaria nada. Mas quando ele envia esses 9, por assim dizer, eles levam muito mantimento, né? Vejam que o versículo 20 diz assim, ó: e trazei-mo ao vosso irmão mais novo, e serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles fizeram, e não morrereis. Vejam que foi taxativo. Versículo 21. Então disseram aos outros: na verdade somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não vimos, por isso vem sobre nós essa tragédia. E Rubem respondeu, dizendo: não vos dizia eu, dizendo, não pequei contra o moço, mas não ouvistes, e vedes aqui, o seu sangue também é requerido. Eles se lembraram do que fizeram. O versículo aqui deixa bem claro que eles nunca conseguiram se livrar da culpa. Vejam que nesse momento aqui eles se lembram da culpa que assolava seus corações. Infelizmente, o dia de hoje não é diferente. A culpa de muitos tem assolado coisas mal resolvidas, erros do passado, mal resolvidos, e que sempre vem à tona, né? Sempre vem à tona, porque eles percebem que é Deus dizendo: você tem que se arrepender, né? Então vejam que o coração deles doía muito, porque não sabiam mais notícias de seu irmão José. Então, provavelmente, a Bíblia não diz isso, mas com certeza, em outros momentos, eles sentiam em seu íntimo, cada um, ele só, aquela culpa. Mas aqui, isso vem à tona, eles declaram, isso sai verbalmente, né?
Perceba que isso sai verbalmente aqui, o texto está bem claro. A preocupação e angústia que cada um sentia. Interessante isso, né? E o Rubem, como você conhece a história, tentou impedir. Tentou. Mas não conseguiu. Né? E eles não sabiam que José entendia porque havia intérprete entre eles. Ou seja, José entendia porque havia alguém que entendia a linguagem deles, mas não precisa ir muito longe. Provavelmente José não havia se esquecido da linguagem, né? Sendo em torno de 17 anos, na época em que foi traído por seus irmãos, ele com certeza entendia uma boa parte. Mas como aqui havia intérprete entre eles, é que com certeza eles cochicharam e com certeza alguém bem mais próximo, né, entendia e avisava José. José com certeza de prontidão entendia, eu creio, conhecer essa linguagem, né, ou seja, a conversa deles. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles, falou-lhes e tomou a Simeão dentre eles e amarrou-o perante os seus olhos. Interessante isso, que ele retirou-se para chorar, para não mostrar fraqueza, para não mostrar quem ele era. Interessante isso, porque ele estava testando a eles, mesmo com o coração doído, acredito que pensando, eu vou me revelar. Mas ele tinha que prová-los para saber o que eles tinham em seu coração. Por vezes Deus age dessa forma, amados. Por vezes Deus está pronto a derramar a graça, a virtude, a bênção, a vitória, mas Ele está permitindo muitas vezes algumas provações para ver exatamente aonde está o nosso coração. Essa é a verdade. Então, para você entender nessa tarde que em momentos difíceis você tem que ter em sua mente que tem que haver uma conversão, um arrependimento de seus atos pecaminosos, porque Deus muitas vezes está chorando, dizendo: eu quero te dar, eu quero e eu posso te dar, mas eu preciso esperar mais um pouquinho. Amém? Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Então vejam que o versículo 25, a epígrafe aqui separada na minha escritura sagrada, diz: os irmãos de José voltam do Egito. E ordenou José que enchessem os seus sacos de trigo, que eles restituíssem o seu dinheiro, a cada um no seu saco. E eles dessem comida para o caminho, e fizeram assim. E carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. E abrindo um deles o seu saco, para dar pasto ao seu jumento da venda, viu o seu dinheiro, porque estava na boca do saco, ou seja, bem em cima, para evitar, né, que sem querer jogasse lá e nem visse. Então, o cuidado que tiveram para que, né, desse detalhe. E disse a seus irmãos: devolveram o meu dinheiro? E eis-me aqui o meu saco. Então desfaleceu o coração, e pasmavam, dizendo um ao outro: o que é isto que Deus nos tem feito? O que é isso que Deus nos tem feito? Perceberam, amados, aqui, nesse ponto, né, que eles dizem, né, deixam bem declarado: o que é isto que Deus tem nos feito? Uma pergunta, né? Perceberam que era Deus agindo, perceberam que era Deus permitindo aquilo nas vidas deles, porque eles, como eu disse no início, com certeza em seu íntimo se condoíam muito. Mas quando naquela reunião que eles fizeram, eles... Interessante isso, né? Converse com seus irmãos, né? Pessoas de confiança, expõe para fora, né? Declare. Isso é bom e agradável, né? Deus permite algumas vezes isso para ver como está, né, o nosso caráter. E continua. E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, dizendo: o varão, o senhor da terra, falou conosco asperamente e tratou-nos como espias da terra, ou seja, bravo, né? Mas não bravo de verdade, né?
como eu disse no início. Mas dissemos, somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai, um não é mais, e o mais novo está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. Ou seja, um não é mais porque era José, que eles criam estar morto. E continua. E aquele varão, o Senhor da terra, nos disse: nisto conhecei que vós, que sois homens de retidão, deixai comigo um de vossos irmãos, e tornai para a fome de vossas casas e parti. E trazei-me o vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão e negociareis na terra. Ele queria ver a Benjamim. José queria ter a certeza que seu irmão estava vivo. Essa é a verdade. Hein? Porque José, como falei no início, sentiu na pele o que seus irmãos foram capazes de fazer com ele. Pensou, não, eles estão mentindo. Provavelmente tinha até matado, quem sabe, Benjamim. Porque Benjamim era o querido de Jacó também. Era aquele que Jacó protegia. Tanto é que nem via ele junto. Amava. Olha o perigo de acontecer a mesma coisa. Então José estava preocupado com isso. E diz assim, e aconteceu, 35, e aconteceu que despejando eles seus sacos, eles cada um tinha a trouxinha com seu dinheiro no seu saco, e viram as trouxinhas com seu dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: tendes me desfilhado, José já não existe, e Simeão não está aqui, agora levareis a Benjamim? Todas as coisas vieram sobre mim? Vejam a falta de fé que Jacó teve ali. Todas essas coisas vieram sobre mim. Ele já estava dizendo que o seu filho Simeão também havia morrido. Já estava dizendo que Benjamim iria morrer. Estava aceitando, a dor é muito grande, que José também já havia morrido. Todas essas coisas vieram sobre mim. Não era melhor ter dobrado seu joelho, Senhor? Um filho não existe, mas protegei meus outros filhos. Eu sei que o Senhor está no controle, quem sabe ele poderia agir dessa forma, mas Jacó, infelizmente, diz, todas essas coisas vieram sobre mim, ele aceitou aquilo. Tudo isso vem sobre mim, e agora? E continua. Mas Rubem falou ao seu pai, dizendo: mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer, dá-mo em minha mão, e tornarei a trazer. Rubem aqui errou, amados. Falhando em ser um líder, tanto é que ele nem conseguiu impedir seus irmãos de fazer o mal a José, porque ele diz: mata os meus filhos, meus 2 filhos. Está errado. Depois ele diz: não, pela minha vida, se eu garanto que eu trarei de volta. Mas mata os meus 2 filhos. Está errado. Você jamais pode negociar a vida de alguém. Se vai fazer uma proposta dessa, seja entre você e a promessa feita à pessoa que você está garantindo a sua palavra. Isso é um detalhe, amados. É um detalhe muito interessante. O nosso caráter tem que ser dessa forma. Se garanta você mesmo, eu lhe garanto pela minha vida, mas não, mata os meus 2 filhos. Interessante isso, Veja uma falha que temos que evitar nos dias de hoje. 38, para terminar, Daí tem o 43, o capítulo 43, vamos meditar num outro vídeo. Ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe sucede algum desastre no caminho, por onde fores, farei descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Capítulo 43, capítulo, vamos meditar, quando a epígrafe diz: os irmãos José descem outra vez ao Egito, num outro vídeo. Mas vamos concluir essa passagem dizendo e vendo que nessa prova em que José permitiu os seus irmãos passar, muitas vezes as provas que Deus tem permitido aí você passar. Notem que José, ainda com retidão, poderia, com a posição em que estava,
mandaram os soldados prender de imediato seus irmãos ali, forçá-los a mandar apenas um e trazer a José, a seu pai Jacó, e também a Benjamim, e também, quem sabe, não matá-los, mas fazer com que eles assistissem à morte de seus irmãos, os traidores. Mas não. Veja, o coração de José estava entristecido, mas ele estava ainda se segurando e provando. E muitas vezes Deus tem agido dessa forma. Muitas vezes Deus, que conhece todas as coisas, vejam que eles murmuravam entre eles, assumindo a culpa, não sabendo que José estava entendendo. Deus entende tudo. Nessa parafraseado que eu estou fazendo, não estou pondo José no padrão de Deus e nem de Jesus, mas fazendo essa comparação para os irmãos entender que por vezes Deus age dessa forma. Por vezes. Sempre, sempre. Para o nosso bem. Para que possamos entender que mais um pouquinho, apenas mais um pouquinho, tenha fé. E Ele tudo vai te dar. Amém? Pai querido, Pai amado, mais uma vez, levamos nossa voz em oração nesse local ao qual o Senhor preparou, esse local lindo, para meditar em algo a mais sobre a Tua Palavra, para meditar e saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Sabemos que há um limite para todas as coisas e o Senhor tem posto um ponto final para o sofrimento. O Senhor tem escrito uma nova história na vida de muitos. E por que não dizer essa tarde, ao qual o Senhor está visitando esse lar, essa pessoa que aonde estiver, está passando por, quem sabe, uma aflição, uma dúvida. O Senhor está visitando ela nesse momento. E está dizendo, mais um pouquinho. Apenas mais um pouquinho. Eu creio dessa forma. Abençoa essa vida, esse lar, em nome de Jesus. Amém e amém.